Oi pessoal, como alguns de vocês estão com dificuldade para instalar o Photoshop, eu resolvi desinstalar aqui o Photoshop no meu computador e instalar de novo, mostrando passo a passo como vocês devem seguir para conseguir esse software no computador de vocês, né? Então aqui eu tô com a pasta que eu enviei para alguns por pendrive. Tem o Adobe Illustrator, o Photoshop e uma pasta chamada PEF. Como alguns me deram um pendrive com uma capacidade um pouco menor, eu só mandei o Photoshop e o PEF, tá? Então, como a gente nem tá mexendo no Illustrator ainda, eu não vou focar na instalação dele, vai ser mais a do Photoshop mesmo. Eu vou entrar aqui no meu arquivo, na minha pasta do Photoshop. Preciso entrar nessa pasta aqui, ó, Setup x64, em Build. E aí vai ter um arquivo chamado setup.exe. Clica 2 vezes. Seu computador provavelmente vai aparecer uma mensagem perguntando se você permite que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo. Aí você fala que sim. E aí ele vai começar a instalar, né? Vai falar para você aguardar um pouco que o produto vai ser instalado. Aí é só você aguardar. Bom, pessoal, depois que ele instalar, ele vai aparecer a mensagem aqui que a instalação foi feita com sucesso e tudo mais. Você dá um OK. Se você vir aqui nos seus programas do seu computador e digitar Photoshop, você vai ver que ele já vai aparecer aqui como instalado, né? Eu vou abrir só para mostrar para vocês o que acontece. Como eu falei para vocês, o Photoshop ele é um programa pago. Você tem que pagar uma licença, ela pode ser mensal, anual, enfim, que você precisa pagar essa licença para obter o programa. Só que você consegue, lá no site da Adobe mesmo, baixar uma licença teste. O que é uma licença teste? São 30 dias gratuitos para você conseguir mexer no software, para ver como funciona e tudo mais, ó. Abriu aqui, ele até mostrou uma mensagem falando os termos e as condições desse arquivo, desse programa de teste, né? Só que a gente não quer esse teste do Photoshop, nós queremos a licença dele vitalícia. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Ó? Eu vou fechar esse arquivo que abriu, depois que eu tentei abrir o Photoshop. Vai perguntar se eu quero fechar, eu digo que sim. Agora, eu vou voltar para a pasta Adobe, ó, a inicial. E entro na pasta PEF, que é onde vai estar o crack para a gente conseguir a licença. Entrei. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é desconectar a minha internet. Eu não vou conseguir colocar essa licença com a internet conectada. Então, vou desconectar. Outra coisa que eu preciso fazer também é desativar o meu antivírus no tempo que a gente está instalando aqui a licença. Senão, quando a gente abrir o programa do crack, o programa da licença, o nosso computador vai entender que é um vírus, por mais que ele não seja, tá? Por isso que a gente precisa desativar o antivírus. Então, vou entrar aqui no meu antivírus e vou desativar. O antivírus de vocês provavelmente é diferente do meu computador, né? Apareceu até que foi desativado aqui. Então, eu nem vou entrar em detalhes, porque se o seu antivírus for diferente, você vai ter que ir em outro meio aqui para desativá-lo, tá? Mas entra no seu antivírus e procura um local onde você consiga desativar por alguns minutos. Desativou, aqui na pasta PEF vai ter o pef.rar. A gente clica com o botão direito do mouse e vamos clicar em extrair. A gente precisa extrair esses arquivos. Para extrair arquivo, igual a gente faz na sala, você precisa ter esse programa chamado WinRAR. Se você não tiver, você não vai conseguir. Mas para você baixar o WinRAR, é só você jogar ali lá no Google. Não precisa de licença, não precisa pagar. Você consegue baixar ele tranquilamente. Você fala aqui, ó, aqui sim para todos. E pronto. Extraiu, entra na pasta AMT Emulator. E aí vai ter um arquivo aqui chamado AMT.emu.v0.9.2.
adobe-painter.exe. Pode entrar nesse arquivo. Vai começar a tocar, você falar que sim, que deseja que permite que ele faça algumas alterações, e aí vai começar a tocar uma música, tá? Não estranhe. É a música aqui do próprio programa. O que ele faz? Esse arquivo, onde ficam as licenças da maioria dos softwares da Adobe. Então, se eu clicar aqui, ó, vai aparecer o Adobe Acrobat, o After, Animate, Audition. Então, a gente consegue craquear, obter a licença de vários programas aqui da Adobe. Vocês vão ir até o Adobe Photoshop CC 2017, que é esse que nós mexemos. Clicou, selecionou aqui a parte do Adobe Photoshop CC 2017, você vai clicar aqui em Install. Aí ele vai aparecer já direto a pasta Adobe Photoshop CC 2017. Se não aparecer, eu vou mostrar para vocês como vocês encontram essa pasta, tá? Você vem aqui em este computador, disco local, arquivos de programas, entra na pasta Adobe, entra na pasta Photoshop e aí entrou. Então, se ele não entrar direto, você faz esse percurso que eu te mostrei agora. Vai ter aqui, logo aqui, um arquivo chamado amtlb.dll. Digamos que esse é o arquivo da licença, que ele consegue ver se o seu Photoshop tem a licença ou não. Você clica nele uma vez, clica em abrir e vai estar feita a licença. Só fechar agora. Ó, vou tentar abrir o Photoshop agora para vocês verem. Ele já abre, ele não aparece mais aquela versão de teste, nem nada disso. Eu vou fechar o Photoshop e vou ligar a minha internet, só para vocês terem certeza que ele funciona agora com a internet, tá? Não esqueçam também de ativar o antivírus de novo, tá? Conectei, liguei o antivírus, vou entrar no Photoshop e aí ele entra normalmente, tá? É uma versão vitalícia, você não precisa fazer isso nunca mais no seu computador, seguir esses passos. Fez uma vez, já vai ter aí o Photoshop. Aí você consegue criar arquivo, fazer todas as coisas que a gente faz na sala de aula e treina mais e tudo mais, tá? É muito fácil, é muito simples você instalar, só que como existem muitas pastas, eu acho que é por isso que vocês estavam se confundindo. Mas é só seguir o que eu falei, desligar a internet quando necessário, o antivírus, e aí você consegue instalar o seu Photoshop tranquilamente. Se por um acaso der algum problema, aí deve ser alguma configuração do seu computador que não permite. Aí o que eu vou pedir para vocês? Para eu tentar ajudá-los, tirem foto, tá? Se aparecer algum erro, alguma coisa, aí eu consigo ver mais ou menos o que o seu computador está pedindo. Mas, normalmente, se você seguir todos esses passos, você vai conseguir mexer no Photoshop tranquilamente. Qualquer dúvida, então, podem me mandar mensagem e boa sorte! Bom fim de semana!